de televisão, possui experiência de direção, produção e atuação em mais de 20 espetáculos teatrais, programas de TV e conteúdos digitais. E seu mais novo projeto, ele é criador e apresentador do podcast Salada Cast, em parceria com Irã TM e o Santos, meu tio, do programa do Ratinho no SBT. Com vocês, Pedro Bexiga. Venha! Eu sei de tudo e você pode confirmar aqui para o pessoal que a gente trabalhou junto lá em Carrossel? Você fez Carrossel? Tu não lembra? Que papel você fazia lá no Carrossel? Oxe, eu era a sobrinha da Helena, menino. Ah, é? Quem é a Helena? A Helena é a professora. Eu sei mais que ele, brincadeira. Fica à vontade, o palco é seu, nesse momento. Se é meu, vou vender que eu quero minha parte em dinheiro. Boa tarde, pessoal. Bom, acho que ela já falou tudo que tinha que falar sobre mim, né? Deu aí um currículo. É uma grande responsabilidade estar aqui hoje, depois de tudo que eu ouvi, depois dessa palestra aqui que nós tivemos. E saber que a maioria aqui tem podcasts ou são criadores de conteúdo, são influencers, né? Então, é um público que eu não preciso ir ali do B abaixo, né? Acho que a gente já pode ir para um pouquinho mais avançado. Como ela falou, eu trabalho no SBT há 26 anos. Eu trabalhei com muitos diretores, muitas produções, muitas coisas, e hoje eu tenho o meu próprio podcast, que foi uma loucura assim que eu resolvi fazer. Sabe, na época, acho que cada um aqui tem uma história diferente do porquê que criaram seus próprios podcasts, né? E quando eu criei o podcast, foi na época, vocês falaram bastante do Monark. Foi quando o Monark deu aquela briga toda dele e ele saiu do Flow. Vocês lembram disso? E aí eu vi uma matéria que o Flow tinha perdido R$300 mil de patrocínio por mês. Eu falei, pô, peraí, o cara saiu e eles perderam 300 mil de patrocínio, então quanto não rolava de patrocínio na época? Quanto que ele não ganhava? Porque ainda ficaram patrocinadores. Eu falei, pô, então tá aí um nicho legal, eu vou criar o meu próprio podcast. E aí eu liguei para o Irã, que é o Santos do programa do Ratinho, não sei se vocês conhecem aqui, vocês acompanham o programa do Ratinho? É aquela figura que usa um nariz... tá aqui? Essa figura aqui, ó. Ele faz o trote do Santos, tudo. E eu liguei para ele porque ele é muito amigo meu e falei, vamos fazer um podcast? Ele falou, pô, eu não quero mostrar minha cara, não quero fazer cara limpa, meu negócio é outro, quero fazer o trote. Eu falei, não, vamos fazer um podcast, porque assim, eu não sou conhecido. Pelo menos eu uso o teu nome para trazer as pessoas. Eu abri o jogo com ele. Falei, eu uso o teu nome, consigo trazer as pessoas, uns convidados relevantes, pessoas que a gente conhece do SBT, e a gente cria o nosso podcast. E aí ele falou, não sei, não quero investir. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar o estúdio, eu arrumo tudo, você não vai colocar R$1 do teu bolso, você vai sentar lá, apresentar, levantar e vai embora, você não vai ter trabalho de nada. E aí ele topou essa loucura. Ele falou para mim que ele achava que ia durar 10 episódios. Ele falou, a gente vai fazer 10 episódios aí e acaba. Nós já estamos no episódio número 63, agora. Nós já batemos 30 milhões de visualizações no canal normal. Tem mais 27 milhões de visualizações no canal de cortes. E o canal de cortes está batendo agora 100 mil inscritos, o normal vai bater 100 mil inscritos agora em janeiro, pelos nossos cálculos. E cresceu demais, assim, começou a ter muita relevância no meio dos artistas, porque nós começamos a levar amigos, levar pessoas que a gente trabalha junto, e de repente estava o Celso Portiolli ali sentado na minha frente sendo entrevistado. Então, é uma coisa, o podcast te leva para lugares e te traz pessoas que você nunca imaginou. Porque, por exemplo, sou muito fã de muita gente ali. Eu não sei se vocês conhecem a Grace Gianoucas, do Terça Insana. Eu trabalho com humor em teatro, fiz muitos espetáculos. Fiz espetáculo com o Marlon Rossi, que está aí, meu grande amigo, mineirinho de Maceió. E, de repente, as pessoas que você é fã, que você curte tanto, está ali na tua frente e você está entrevistando aquela pessoa. Então, o podcast pode te levar para esses lugares. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui, rápida. Deixa eu ver se a gente consegue ligar aqui. Vamos ver se eu consigo.
Eu tenho um método que chama meu eu digital. Porque o que acontece? Todos aqui, se você deu a sua cara para fazer um podcast, você resolveu colocar o teu rosto na internet, não é mais você. Você passa a ser um produto. Então você tem que ser tratado como um produto. E você não pode ter como é que se diz? Você não pode ter a vaidade. Sabe? Você tem que se desprender de vaidade, você tem que se desprender de muitas coisas para você ter a cabeça e você colocar o seu produto digital ali. Porque você vai ser criticado. Esse aqui é alguns podcasts de São Paulo. Antes de eu falar sobre isso, vamos aproveitar que eu já abri isso aqui. São os podcasts que eu presto assessoria hoje. Eu tenho um estúdio em São Paulo, eu alugo para outros podcasts, então esse Hello Val aqui é da Val Marchiori, ela tem um podcast que está no meu estúdio. O Pode Ser Mais é do Celso Portioli, da filha dele, com a sobrinha, e o Pode Ser é o podcast do Celso Portioli. E eu que faço, no começo, eu trabalho diretamente com o Portioli, sou da produção do Domingo Legal, ele não queria fazer um podcast. E eu fui um dos que enchi o saco dele para ele fazer um podcast, e hoje está fazendo muito sucesso, tem muita visualização, está levando muita gente bacana, e ele pensa em parar. E eu sou um dos caras que estou enchendo o saco dele para ele não parar. Aí tem o Olhar Cínico, que também é um outro podcast que eu presto assessoria. O Pod Public, que é de uma televisão, que é do Vanderlei Villanova, que é um dos maiores diretores aí do SBT, foi diretor do Silvio, é um cara muito conhecido. E o Entre Elas é um outro podcast que também está lá no meu estúdio, que é de uma sexóloga. Na realidade, ela é dona do maior sex shop da América Latina, que é a Maísa Pacheco, e ela fala sobre a saúde da mulher. Então, o podcast, a gente pode ter vários nichos, como já foi falado aqui, né? Então, você é uma marca. É isso que eu estava falando e acabei eu mesmo me interrompendo. Você tem que aprender com isso. Já falei que você não pode ter a vaidade, você tem que ser o seu produto digital, e o mais importante, vocês vão ser criticados. Não importa o seu nicho, não importa o seu podcast, não importa o que você vai fazer. Você tem um trabalho muito bonito, né? Que você fala sobre autismo, tudo. Você sofre críticas com isso? Existem os seus haters ali? Ainda não. Na verdade, ainda existe um apelo da dó, né? Daquele reconhecimento do autismo, ainda está sendo descoberto por muita gente. Então, termina que poucas pessoas criticam. Agora é bem nichado, né? É muito nichado. Só que nós temos um outro podcast aqui que também é muito nichado, que é numa categoria completamente inversa, que aí já não entra aquela coisa da dó, não é? Você sofre com haters. Claro que sim. A gente sofre e a gente já recebeu convites de empresas querendo patrocinar, mas que a gente fizesse um roteiro não falando do que a gente fala, da nossa luta, da nossa ideia. E a gente não aceitou. Não aceitou? Não. A gente ia ter que mudar toda a pauta. Aí pra gente não é interessante. E como que é esse lance quando você lê ali um xingamento, lê os... Dói bastante. A gente tem que ter inteligência para não entrar na briga, né? Porque às vezes eles ficam ali cutucando, até dentro da live mesmo, que a gente também faz a live dentro do Instagram. Mas é isso, é o tempo todo. E a gente tem que usar da inteligência. Então, você está vendo? São dois podcasts aqui completamente diferentes, e foi o que ele mesmo falou. Ele não é criticado porque as pessoas usam também um pouco da dó do politicamente correto. Ali é um assunto completamente diferente. Então eu até brinco que quando você coloca a sua cara na rede social, você tem que ter duas mães. Você tem aquela tua mãe que está em casa, que é a sua mãe querida, que você ama, e a mãe da internet, que é aquela para ser xingada. Então, quando alguém xingar, está xingando aquela outra mãe, não está xingando a primeira mãe. É uma coisa muito importante de você ter essa inteligência emocional. Por que ter um podcast? O que é o podcast hoje? O podcast hoje é simplesmente o meio de comunicação mais importante que a gente tem na internet e tem no YouTube.
Não tem o meio de comunicação mais importante. Eu que trabalho muito com artistas, que já levei muita gente de nome, eles mesmos falam. Quando você vai num programa de TV, pô, o cara vai lá no Serginho Grosma, vai na Ana Maria Braga, vai em qualquer lugar, ele tem 6 minutos, 4 minutos, 8 minutos, no máximo, para dar a informação dele e cantar aquela música de sucesso ali, que só a música toma 2, 3 minutos. No podcast, você pode desenvolver o assunto. Então você pode ter um podcast ali, o meu tem uma duração mais ou menos de 2 horas, e eu desenvolvo ali a vida da pessoa, sabe? Eu começo ali desde o início de carreira dele, como ele começou, o que ele já fez, o que ele não fez, até chegar nos dias de hoje. Então tem aquele desenvolvimento, aquela coisa que é muito mais interessante. E o podcast vai crescer demais. Quem aqui tem podcast? Quem são as pessoas que têm? Vocês já ganham dinheiro com podcast? Você vive no podcast? Já vive no podcast? Quantos seguidores você tem? No Instagram, 160 mil. No... No Instagram, 160 mil. Aí no YouTube, 14 mil inscritos e tem 1.200.000 acessos, né? A cada 28 dias. Isso. Só que TikTok a gente tem vídeo com 4 milhões, 3 milhões viralizado. Teve vídeo no TikTok que deixou pra gente $400. Só um vídeo. Isso é muito interessante, porque quem tem qualquer tipo de canal aqui, que existe aquela barreira que o cara fica pensando assim, pô, meu canal é pequeno, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Pô, meu canal é pequeno, não tem muitas visualizações. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Eu não costumo muito mostrar isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no telão. Eu consigo mandar a minha informação direto para lá? Não o espelhamento? Eu vou mudar aqui. Eu acho que sim, né? Isso, obrigado. Eu vou abrir aqui alguns canais que eu já deixei separado. Tá sem internet. Que maravilha! Deixa eu ligar aqui a internet, rapidinho aqui, galera. E aí eu quero aproveitar, olha isso, ao vivo é assim. Isso, pronto. Agora está conectado. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui as métricas do meu canal. E vocês usam programas para analisar métricas de outros canais? Alguém analisa bastante aqui outros canais, outras coisas? Então esse aqui é o meu canal. Salada Cast, para quem não conhece, tá? Esse aqui é o Santos, lá do Ratinho. Depois eu quero falar, esse aqui é um outro canal que eu tenho, que só tem 94 inscritos agora, e é o canal que mais me dá dinheiro. Com 94 inscritos. É um podcast que mais me rende. E eu vou mostrar para vocês isso aqui. É incrível. Então aqui, ó, para quem não conhece, toda a galera que eu já levei, Bananinha, Celso Portiolli, Milene Pavorô, Daniel Rosinha, Vivi Fernandes, Caju e Castanha. Eu trabalho praticamente com famosos, né? Com a galera que está na mídia. Mas aí, entrando aqui no meu painel, olha isso aqui. Eu tenho hoje no Salada Cast 83 mil inscritos, tá? E eu tenho 4,8 milhões de visualizações por mês, a cada 28 dias. Ó, só aqui nas últimas 48 horas, 363 mil visualizações. E é um canal que, se você for ver, é pequeno. Eu não tenho 100 mil inscritos ainda. E aí, para a gente ter uma comparação aqui, ó, eu vou deixar aberto aqui o meu canal com 4 milhões e 800 visualizações. Quem não conhece esse canal aqui, ó, da blogueirinha,
Ela hoje é o canal mais estourado aqui no YouTube. Ela tem o dobro do que eu tenho de visualizações. 8 milhões. Eu tenho 4 milhões. Só que ela tem 1,5 milhão de inscritos. Ela tem 15 vezes mais inscritos do que eu. Então isso aqui já mostra que não é o número de inscritos que vai te levar para lugar nenhum. Não é o número de inscritos que vai te dar a sua monetização. Não é o número de inscritos que vai te levar. Ó, o Ticaracatícara, que é um outro podcast bem conhecido, que são de amigos, né, do Bola e do Ceará, né? Do Carioca, desculpa. Eles têm 10 milhões de visualizações. Eles têm mais visualizações que a blogueirinha, tá vendo? E eles têm 1.600.000. Então você pega podcasts aí, o Pode Ser do Portioli, que eu tô lá com ele. Ele tem uma visualização legal, 5 milhões de visualizações. Ele também tem mais que a blogueirinha, e ele acabou de abrir o canal dele com 300 mil inscritos. E aí, por que o meu canal aqui, ó, que eu falei para vocês, o Salada de Negócios, que eu tenho pouquíssimos inscritos, me dá mais dinheiro? Eu tenho um vídeo aqui, por enquanto, com 39 visualizações aqui nesse vídeo. O que eu faço aqui? Tem muita gente hoje que quer ser entrevistadas. E o pessoal me liga, pô, me entrevista aí no teu programa, leva eu no SaladaCast, vamos fazer aí alguma coisa. E eu não tenho como levar porque eu só trabalho com artistas, eu só levo pessoas da mídia. Eu comecei a cobrar. Então eu cobro. Você quer ser entrevistado? É tanto. Eu tenho o meu preço, eu entrevisto a pessoa. E por que isso não é imoral? Porque, por exemplo, você é um engenheiro, você quer levar o teu conhecimento para o seu público. Como que você vai fazer? Você vai utilizar os cortes, você vai utilizar os shorts. Então, o empresário que está pagando para ser entrevistado, que está te monetizando o teu negócio, ele está usando aquele material para se autopromover. Com aquilo que ele vai pagar para você, que para ele vai ser uma merreca, R$500, R$1.000, não é nada para ele, ele vai ter 10 cortes, 10 shorts que ele vai utilizar aí para o resto do ano. Então, o podcast, vocês têm que sair daquela visão assim eu tenho que ter um podcast nichado só naquilo. Eu quero falar só sobre bolo de cenoura. Eu vou ensinar a fazer bolo de cenoura. Tem público para te pagar para o bolo de cenoura? Então, abra um pouco a visão sobre o que é o podcast aqui. Você quer falar alguma coisa? Outra forma de fazer dinheiro, como você falou aí, né? Eu lá no podcast estou correndo atrás de patrocinadores, tal, tenho só 2 por enquanto, mas quero melhorar essa parte comercial de conseguir mais patrocinadores. Mas eu consigo vender já episódios, né? Ontem mesmo eu gravei com minha esposa um episódio com um rapaz da área rural, que é empresário, e custou R$3.000, por exemplo. Já vendi episódio de R$8.000 para conversar com um cara ali, fazer uma pauta bacana, um bate-papo, e usar a minha audiência, né? Mesmo como você falou aí, se o YouTube não der muito acesso, faz os cortes. Exatamente. E monetiza então, pagando por episódio, né? Porque a pessoa ela fica muito presa nessa. Eu quero ter um podcast, mas eu tenho que ter 100 mil inscritos para começar a vender. Não precisa. Não precisa. O podcast hoje é um negócio muito rentável. É uma coisa que vocês vão conseguir fazer com pouca coisa. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ok. Então vamos lá. Falam que o podcast está saturado hoje em dia, né? Que é um mercado que está muito saturado. Realmente está saturado de gente que não sabe o que está fazendo, né? Porque a maioria dos podcasts duram 10 episódios mesmo. Não duram mais do que isso. 5 episódios, 4 episódios. Porque são pessoas despreparadas, que acabam ficando naquela que eu acabei de falar, de procurando visualização, não sabe como monetizar, não sabe como arrumar um patrocinador, que não é tão difícil assim. E acabam espalhando isso que está saturado. Pô, meu podcast não deu certo porque está saturado, porque tem muito no mercado. E não é por aí.
Existem muito mercado ainda para podcast. Existem muitos filões, muita coisa. Eu tenho um podcast lá no estúdio, que são 2 meninas que apresentam, que elas só falam sobre vinhos. Elas são especialistas em vinhos. Ela arruma um patrocínio de uma vinícola, qualquer coisa, e faz lá o episódio do cara. Outro dia mandaram uma garrafa de R$30 mil para elas tomarem lá. Eu falei, pô, até eu quero um golinho disso aí, né? Pô, quanto não vale um negocinho desse tamanho, né? Então, para quem ainda está pensando em entrar no mercado de podcast, eu acho que é a melhor hora. Porque dá para ganhar dinheiro com podcast, sim. E vamos para a parte mais importante aqui. Eu pulei bastante coisa, galera, que acho que vocês já ouviram muita coisa aí, né? Já teve o apresentador aqui que falou muita coisa do que eu já ia falar. Eu acabei encurtando um pouco da minha palestra e já fui direto ao assunto. Mas nós vamos falar agora sobre os segredos do podcast, que eu acho que é a parte mais importante aqui. Quem tem algumas perguntas, quem tem alguma dúvida aqui sobre podcast? Qualquer coisa. Cara, tu poderia falar um pouquinho mais do processo, desde o momento de gravação e depois da pós-produção, e também se hoje vale a pena ter um canal diferente para os cortes, ao invés de colocar tudo no principal? Isso é essencial. Essa pergunta é muito boa. É essencial você ter um canal de cortes. O que acontece? O YouTube, ele tem um algoritmo que é muito pesado. O algoritmo do YouTube, ele te pune demais. Então, se você tem o seu canal normal, que tem, por exemplo, 2 horas de entrevista, as minhas entrevistas são praticamente de 2 horas, 2 horas e meia. Você tem, qual o tempo dos seus vídeos? 1h30. Aí você coloca naquele mesmo canal os vídeos de cortes. Os cortes têm mais ou menos de 4 a 8 minutos. No máximo, é um corte que você vai fazer ali de 8 minutos. O que acontece? O algoritmo do YouTube, ele vai ler aquele vídeo que teve 1h30 e começa a entregar. Aí ele, pelo algoritmo, ele não entende que a pessoa assistiu 12 minutos. Ele entende que a pessoa ficou aquele tempo no teu vídeo. No seu vídeo de 1h30, ele assistiu 12 minutos realmente. No teu vídeo de 5 minutos, não tem como a pessoa ficar 12. Ela vai ficar 3, vai ficar 2. Então ele entende que aquele vídeo que ela ficou menos tempo é ruim. Então o teu vídeo grande é entregue e o pequeno não. Acaba punindo o vídeo pequeno. Por isso que você tem que ter um canal de cortes. Aí você vai ter o canal de cortes com os vídeos menores e o principal com os vídeos maiores. Isso é essencial. Agora, os shorts, isso é muito interessante. Os shorts que são em pé, de 1 minuto, ele não entra no algoritmo. Ele tem um algoritmo diferente só para shorts. Tanto que se você entrar nas métricas ali, o pagamento dos shorts e o pagamento dos cortes é completamente diferente. Existem 2 abas de pagamento, dos cortes e dos shorts. No final do mês, a bateria está acabando? Foi? Ah, já foi. Obrigado. E qual que era a outra pergunta? Peraí, como é que é? Vai lá. A produção dos cortes é feita durante o programa ou é depois na pós-produção? Quantas pessoas mais ou menos tem na equipe para produzir os cortes? Então, é aí que entra aquela coisa. Eu sou um cara completamente maluco. Existe uma pessoa na equipe, que sou eu. De verdade. Eu faço a captação, o estúdio foi eu que montei inteirinho, eu que montei todo o estúdio. Quem faz os cortes lá é minha filha, ela aprendeu os cortes que eu digo é operacional. Ela que faz a operação. Agora, eu que corto todos os vídeos, eu que edito todos os vídeos, eu opero na quinta-feira eu faço a entrevista, eu costumo no sábado, que é minha folga, como eu trabalho no SBT, eu trabalho todos os dias, no sábado, que é minha folga, eu sento no computador 9 da manhã e eu vou até 6 horas da tarde. De um programa, se vocês entrarem aí no canal do Salada Cast e no canal do Salada Cortes, vocês vão ver que tem uma frequência. A coisa mais importante para vocês trabalharem com o YouTube é a frequência. Se vocês não tiverem a frequência, não tiverem a disciplina, o canal de vocês não vai crescer. Eu coloco depois do programa, o programa é na quinta-feira, na segunda-feira sai o primeiro corte.
eu tenho corte segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu tenho 5 cortes na semana. E desse programa que eu tiro 5 cortes, eu tiro 10 shorts. Eu coloco 5 shorts no canal principal e outros 5 diferentes no canal de cortes. E aí esse mesmo shorts, esse mesmo cortezinho, eu uso esse mesmo material para o Instagram, para o TikTok e para o Facebook. O Facebook hoje é o meu canal que mais monetiza e que mais tem visualizações. Depois eu entro aqui de novo nas métricas, eu mostro para vocês. O meu Facebook está com uma métrica de 7,7 milhões de visualizações em 28 dias. E o Facebook era uma rede social que eu cagava, assim, sabe? Eu colocava no Instagram, ele ia automático para o Facebook, e eu nem olhava. Falava, pô, tá lá, nem vou olhar. Aí um belo dia eu entrei lá, faz o quê? 2 meses atrás eu entrei, olhei, tinha 35 mil inscritos. Falei, como é que é isso? Nem estava monetizado, porque eu nem olhava. Falei, caraca, eu tô com 35 mil inscritos aqui. Hoje bateu 59 mil inscritos. Depois que eu monetizei ele, comecei a monetizar, começou a me dar uma grana. E eu nem... Então, às vezes, tem uma rede social que você não liga muito e é ela que vai explodir. É incrível isso. Alguma pergunta aí? Alguém tem algum... Oi, Chega, tudo bom? Beleza. Deixa eu te falar. Eu tenho uma agência de lançamento digital e a gente vem acompanhando que cada vez mais os experts precisam produzir conteúdo, né, para que o público morno compre dele. E a gente tem uma dúvida lá que é o seguinte, é interessante esse expert ter um podcast falando do produto, do nicho dele, para que esse podcast gere conteúdo, para que a audiência se conecte, para que a gente posteriormente possa vender a ele. Porque a gente vem acompanhando que a parte do Instagram, a parte do próprio Facebook, ela está cansativa. E como é uma rede social de entrada, você não tem um conteúdo muito denso lá dentro. E a dúvida é se a gente produz um podcast do expert ou se ele faz um vídeo individual no YouTube com frequência semanal, entendeu? Bom, eu sou um cara meio suspeito de responder isso porque eu sou o cara do podcast, né? Hoje em dia, a minha primeira plataforma é o podcast. Mas eu acho que seria muito interessante você ter o podcast. Porque, mesmo que você tenha poucas visualizações, é aquilo que eu falei para você, você vai ter as visualizações corretas. Porque as pessoas que vão te assistir são as que estão interessadas no teu nicho. E aí, logicamente, eles vão atrás daquele cliente. Porque não adianta você ter 100 mil inscritos ali, 1 milhão de visualizações e ninguém te consumir. Então, por isso que eu falo que a pior coisa, a pior burrada que alguém faz é comprar seguidores, comprar visualizações, comprar likes. E outra coisa que acaba com o canal de vocês é fazer sorteio. Nunca façam um sorteio, nunca. Porque você fazer um sorteio no teu canal, no teu Instagram, alguma coisa, vai encher de gente que está ali para ganhar o prêmio, para ganhar aquele sorteio, e depois eles não vão te consumir. Eles vão embora. Ou vão ficar ali sem fazer nada, você vai ter... O Instagram, principalmente, vai te dar aquele boom daquele dia que você fez o sorteio, e do nada caiu no dia seguinte. Você sorteou, ninguém mais vai assistir você. Então isso acaba com o teu canal. Mas esse lance de você ter o seu podcast, o que vai acontecer? No começo, eu sofri um pouco de levar convidados para o meu podcast. Porque, pô, eu não tinha nenhum inscrito, eu comecei do zero. Aí o primeiro convidado que eu levei foi o Arley Santana, que é um ventríloco, que abriu o show do Alice in Chains, ele foi do CQC, mas ele era muito amigo meu. Eu falei, pô, tô começando com o podcast, vai lá. E ele foi. Depois que ele foi, pessoas meus amigos, que também estavam no meu Instagram, pessoas do Instagram do Santos, assistiram esse primeiro episódio, viram que a gente estava com o podcast e já começaram a se interessar. E já começaram a quererem participar. Então já abriu um leque. A partir do momento que você tem o seu podcast, que você fala para o seu produto, você fala para a sua audiência, você vai ver que muitas pessoas vão vir atrás de você. E pessoas interessadas em serem entrevistadas, mostrarem o produto, mostrarem o conteúdo deles. Então, eu acho uma coisa muito válida mesmo. Alguém com mais perguntas aí? Peraí. Vamos lá. Só mais uma pergunta. A gente sabe que temos uma crescente gigantesca relacionada às IAs, né?
inteligência artificial. E hoje existe para cortes uma inteligência que faz uns cortes e pega o melhor do teu vídeo para poder você lançar. Isso facilita bastante na questão do crescimento do seu nicho, do crescimento da visualização com relação ao que você posta. Nesse começo, é viável ou você ainda prefere fazer os cortes você mesmo, da forma que você veja o objetivo para o teu vídeo? Cara, a inteligência artificial é muito burra ainda. Não serve. Eu já testei muito programa de inteligência artificial que fala que faz corte, que fala que faz shorts. Ele vai lá, ele vai cortar qualquer parte do vídeo que ele achar interessante e vai te passar. Ele não tem a sensibilidade humana, porque é exatamente o que falou aqui. Você precisa, logo no início, prender a atenção da pessoa. O teu vídeo, os 3 primeiros segundos são cruciais. Ele foi lá, é tudo muito rápido, a informação é muito rápida no TikTok, em qualquer lugar. Então o cara colocou lá os 3, 4 primeiros segundos, não interessou para ele, ele vai passar para o próximo vídeo. A inteligência artificial ainda não tem essa sensibilidade. Ainda não tem. Pode ser que ela tenha, mas hoje em dia não vale a pena não. Vale a pena você aprender, você sentar ali tua bunda na frente do computador e fazer os seus próprios cortes. Vale muito mais a pena. E assim, foi o que o menino falou aqui. Todo mundo é capaz de aprender tudo. Eu não sabia edição. Eu trabalho com televisão há 26 anos, em outras áreas, mas eu não sabia editar. Eu aprendi a editar pelo YouTube. Eu fiz cursos no YouTube de edição e fui aprendendo. Abri o programa ali, assisti um vídeo aqui e ia fazendo. E assim eu fui, e hoje em dia eu edito... eu pego o meu programa lá, edito 2, 3 programas assim com a mão nas costas. Ficou muito mais fácil. Então, é sacrificante, mas depois é gratificante. Vale muito a pena. Tem mais alguém? Opa, Pedro. Tranquilo. Beleza. A gente faz podcast ao vivo também e tem uma dificuldade, e aí eu queria saber se existe alguma estratégia, se você utiliza alguma estratégia para manter o espectador engajado ao longo do episódio. Isso é bem interessante. Eu faço um roteiro, normalmente, além de tudo eu que faço os roteiros lá também. O Irã, vocês estão achando que ele é um vagabundo, né? E ele é mesmo. Ele é o meu artista, meu cofrinho, eu brinco com ele, isso é meu cofrinho. Não é brincadeira, é porque o Irã, ele é de outra área, ele é o artístico mesmo, o negócio dele é mexer no cenário, sabe? E ele vai lá, ele pinta, ele pega nosso cenário, ele vai com um pincelzinho lá e limpa tudo, lava o banheiro lá do estúdio. Ele é o cara dos bastidores, ele faz isso. Mas desculpa, para manter a audiência, né? Quando eu faço roteiro, primeira coisa que eu faço, deixar o meu convidado à vontade. Você não pode logo de cara querer segurar a tua audiência na porrada. Que nem eu levei o Rafael Ilha. E o Rafael Ilha, todo mundo sabe, né, que ele era do Polegar, teve aqueles problemas com drogas, o caramba. Ele, foi viciado em crack. E tem a história muito famosa dele que ele engoliu as pilhas. Ele engoliu 2 pilhas. E para fugir de uma clínica de reabilitação que ele estava, ele tinha que fugir de alguma forma, ele pegou e engoliu as pilhas na frente dos médicos lá, tiveram que levar ele para ser socorrido no hospital, e aí ele fugiu do hospital e ficou com as pilhas ali nele. Mas eu não posso chegar nesse assunto logo de cara. Então, até que ponto serve você segurar a sua audiência e perder o seu entrevistado? Você tem que tomar esse cuidado. Então você vai ali, você faz o meio de campo, deixa o seu convidado à vontade, conversa com ele sobre outras coisas, sobre a vida dele, sobre a carreira dele, sobre quando ele estava no auge. Aí depois você dá a porrada. Quando ele está à vontade, quando ele já ganhou a sua confiança ali, ele já está naquele ambiente, aí sim você consegue entrar nos assuntos polêmicos, que aí você segura a sua audiência. E o que eu falo do canal de cortes, logicamente, quando eu for colocar esse corte que eu coloquei lá, a verdadeira história da pilha. Eu já entro direto ao ponto. Eu já entro direto na minha pergunta. Aí, porque outra coisa bem engraçada. O seu canal principal do podcast, quando você colocar o primeiro vídeo, ele não vai dar muita visualização. Ele vai estar lá embaixo. Ele vai entrar ali quando o cara é muito conhecido, muito importante, vai ter uma visualização boa, razoável. Quando os cortes começam a sair e começam a viralizar, aí o seu programa principal começa a subir. Porque o cara vê aquele corte e fala, pô, isso aqui é legal, quero ver o programa completo.
Aí eles vão para o programa completo. Se você olhar as minhas métricas de programas, do programa completo, que tem 2 horas, eu tenho uma visualização muito grande do tempo que a pessoa assiste, por causa dos cortes. Mas logo no início, não. Então, é uma coisa engraçada. Cadê o Jael? Se ele queria fazer uma pergunta aqui? Foi no banheiro. Mais alguém tem alguma dúvida? Boa tarde. Eu queria saber sobre patrocinadores. Para se manter um podcast, eu sou aqui de Maceió, e quem está iniciando um podcast tem a dificuldade de monetização no início, de um network que às vezes não tem. E para conquistar esse possível patrocinador, quais seriam as principais dicas inicialmente? Ótima pergunta isso. O patrocinador ele vem atrás de você, principalmente, quando ele acha que você está bem. Se ele acha que você está precisando, ele já não vem atrás. Já é mais complicado. Nos meus primeiros programas, eu fazia patrocínio de graça. Eu fazia em troca de pizza. Então, eu tinha uma pizzaria lá que me patrocinava, eu peguei uma agência de carro de um amigo meu, coloquei lá, mas quem assistia não sabe que ele não está pagando. E aí começa a gerar valor. Você começa a gerar valor ao seu produto. Porque aí o patrocinador vai olhar, quando eu começava a mandar algumas propostas, eu falava, ó, eu já tenho 3 patrocinadores, eu tenho uma cota aqui sobrando, a 4ª cota, eu não vou colocar mais que 4. Eu não tinha porra nenhuma. Ele era a minha primeira cota. Mas o cara falava, pô, não vou perder. Eu vendia barato. Eu falava, pô, é tipo R$300 por programa. Depois eu comecei a cobrar R$500 por programa, sabe? Aí você vai aumentando, conforme você... Aí sim, a visualização conta. Conforme você vai tendo público, vai tendo visualizações, aí você começa a crescer o seu valor de patrocínio. Mas no começo, você tem que correr atrás mesmo. Hoje em dia, para você fazer um podcast, não é caro. As pessoas acham que é muito caro você ter um podcast, e não é. Porque, por exemplo, eu vou te falar o meu preço de São Paulo. Aqui eu acho que o Jaelson... Qual o valor do aluguel lá do estúdio? R$159 uma sessão. Então, R$160 uma sessão. Com uma sessão você faz o seu episódio. Com R$160 você vai sentar ali, na mesa, né? É tudo prontinho, o cara não tem trabalho de nada. Levanta... já leva o vídeo pronto. Aí ele faz os cortes, faz os shorts dele. Então, com R$160 você faz. Quer dizer, com menos de R$1.000 por mês, você tem um podcast semanal. Não é muito, sabe? Para você agregar aí o seu produto, agregar a sua audiência, e R$1.000 de patrocínio, eu acho que em 3 meses vocês conseguem isso. Pô, começa a cobrar baratinho, R$300. Você com 4 patrocínios ali, você acaba pagando o estúdio. É muito fácil. O que você queria falar, Jaelson? O que era a tua dúvida aí? A minha dúvida era o seguinte: quem está começando e que para conseguir convidados, né? Eu estou fazendo até uma pergunta recorrente, baseada no que eu vivi e no que muitos que aqui estão vão viver. Você tem uma experiência porque você tem um público meio que um nicho. Mas para quem não tem um nicho específico para atrair o convidado, tal, qual é o jogo que você faz ou que deve ser feito, né, para que a gente atraia o convidado certo? Se a gente convidar o convidado que não é tão no nicho, o quanto isso interfere? Resumo: para convidar alguém para gravar, qual o nível ou qual o caminho melhor que você demonstra para a gente? Cara, no começo eu tive muita dificuldade com convidados, porque o meu podcast é muito nichado. Eu queria entrevistar artistas. E como é que você leva artista no começo? Então é mais difícil ainda. Dependendo do teu nicho, as pessoas vão te procurar mais. Eu fiz uma entrevista, por exemplo, você tem que ficar muito esperto, muito ligado com tudo que está acontecendo com aquele vídeo que você postou. Então eu entrevistei a Silvete Montilla. A Silvete Montilla, para quem não conhece, é a maior drag queen ali de São Paulo, faz shows, ele era do Terça Insana, já fez vários programas de televisão. Puta, eu sou muito fã dela. E a entrevista dela foi muito legal. E aí, quando eu comecei a postar os shorts, o marido da Grace Gianoucas, que é a principal do Terça Insana, ela é da Globo, fez agora, essa última novela que ela fez, ela era a mãe da Tata Werneck. Sabe, é uma senhora gordinha, muito engraçada.
E aí eu me toquei que o marido dela comentou no vídeo da Silvete Montilla. Falou, pô, adoro a Silvete, não sei o quê. Fez um comentário lá. Eu falei, caraca, esse cara é marido da Grace. Ele comentou aqui, eu já mandei logo embaixo, logo em seguida. Eu falei, Paulinho, eu quero trazer a Grace aqui no podcast. Ah, vai ser uma honra. Na hora eu já fui atrás dele. Já mandei inbox, já falei, me dá teu telefone. Já comecei a encher o saco e marquei a Grace. Então, no começo, você tem que correr atrás dos seus convidados. Corre atrás, que vale a pena. Mas aí hoje, por exemplo, eu entrevistei agora, há 2 semanas atrás, o Marcos Klein, que é o guitarrista do Traje a Rigor, que deu todo aquele caso com o Mingau. Quando o programa dele foi pro ar, essa semana eu entrevistei o Davi Cardoso. O Davi Cardoso que mandou uma mensagem para o Santos. Falou, pô, você levou o Klein no teu podcast e não vai me levar? Então o que acontece? Começou a gerar os amigos que um vê o outro ali e fala, pô, peraí, você levou ele e não vai levar eu? Ele mandou na cara dura, ele falou, pô, você levou o Klein e não vai me levar? Virou até bordão isso, nós até brincamos sobre isso. Então os convidados acabam aparecendo. Depois que você começou a postar os seus 4, 5 primeiros vídeos, você pode ter certeza que, principalmente, se você entrevistar alguém, o rival daquele vai querer ir. É batata, é batata. Você levou um núcleo e o outro vai querer ir. Mais algumas dúvidas aí? Aqui grava o CRB, já tá vindo o CSA. Tá vendo? Oi, Pedro, boa tarde. Eu sou Miriam, aqui de Maceió. Então, você já conseguiu, por exemplo, o seu entrevistado perfeito, famoso. Qual a dica que você dá para quem está começando, iniciando no podcast, do roteiro de perguntas para que seja assim incrível, sensacional, que seja atrativo, dramático, que seja assim a entrevista? Eu acho que é uma grande dúvida, principalmente para quem está iniciando, o que perguntar e como fazer um roteiro assim que seja muito atrativo. Você que faz os roteiros? Sim. O roteiro é uma coisa muito delicada. É uma coisa muito pessoal, porque você tem que conhecer o seu entrevistado. Então, quando eu vou entrevistar alguém, a primeira coisa que eu faço, sem vergonha nenhuma, veja outras entrevistas deles em outros podcasts. Assista a entrevista que ele já deu. Pô, mas o cara nunca deu uma entrevista num podcast. E agora? Vai nas redes sociais dele. Procura tudo sobre a vida do cara e coisas interessantes ali. Como eu trabalho com artistas, é mais fácil. Porque eu vou ali, eu coloco, por exemplo, Rafael Ilha Polêmicas. Eu já sei que tem aquelas polêmicas ali e eu já bato em cima da polêmica. Eu já tenho aquela pergunta pronta. Tá? Então, que é o que vai me dar o engajamento. Você tem que ter as suas perguntas chaves já pensando num corte. Isso é muito importante para você. Para o seu podcast crescer, você tem que ter perguntas chaves no seu roteiro que você já sabe que vai dar um corte bom. Que nem ontem, na quinta-feira, eu entrevistei o Davi e ele teve uma polêmica muito grande, que na época da pandemia ele saiu com uma cueca enrolada no rosto, em protesto. Só que logo em seguida ele pegou Covid. Pô, isso é um corte do caramba. Então tem que ter aquela pergunta no roteiro, você tem que conhecer quem você está assistindo. E o mais importante, primeiro deixa ele à vontade, começa a perguntar sobre a vida dele, como ele começou a carreira, o que ele já fez, se ele tem vontade de fazer outras coisas, entendeu? Pergunta coisas triviais, para ele se sentir à vontade ali, sabe? Que eu até já falei um pouco sobre isso. Deixa ele, ganha ele, quando você ganhar confiança nele, aí você começa a cair nas polêmicas, depende do assunto que você está falando também, seu podcast é sobre o quê? Vai nascer hoje sobre imagem pessoal, na verdade é sobre moda. Eu vim hoje de espectadora e já tinha um desejo de ter sim, mas eu trabalho com imagem pessoal e eu quero muito falar sobre isso, sobre moda e sobre a importância da imagem pessoal para todos os nichos, que eu sei que é muito importante. Você tem um nicho enorme de pessoas que você pode trazer, enorme. Você pode trazer uma consultora de lingerie, você pode trazer especialistas em maquiagem, você pode trazer modelos, você pode trazer blogueiros, você pode trazer o que for. Você tem aí um leque de assuntos que as pessoas acham, o meu podcast é nichado. Não é tão nichado, porque o nicho é muito grande. É muito grande. Dá para você fazer perguntas assim. O mais engraçado é que coisas que aconteceu comigo assim no começo, porque, pô, eu sou ator,
Sou jornalista, mas eu nunca fiz um podcast na vida. Agora que eu estou aprendendo. E quando eu começava a editar assim, os primeiros programas, passava coisas que eu falava, caraca, o cara falou isso e eu não perguntei. Eu não me atentei no que ele falou e eu perdi um puta de um corte. Por exemplo, foi o Daniel Rosinha lá, da dupla Rosa e Rosinha. Ele foi o meu entrevistado número 2, o Daniel Rosinha, da dupla Rosa e Rosinha. E eu perguntei para ele da fama como era, porque, pô, eles faziam papel de gay. Eu falei, como que era a mulherada na época? Ele falou, meu, tinha mulher que se escondia dentro do quarto para testar a gente e saía debaixo da cama. Ele falou que chegou no hotel uma vez, ele abriu a porta e saiu uma mulher de dentro do armário pelada. E aí o Santos, que é meu companheiro, ele fez uma outra pergunta e passou o assunto. Então, eu também queria saber. Foi o meu segundo programa. Então, meu, quando eu fiz a edição, eu comecei a ver aquilo que eu me toquei depois. Eu sentei assim no sofá e falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Eu perdi essa pergunta, eu perdi esse corte. Eu me martirizei tanto, só que nunca mais me passou uma pergunta dessa. Agora você fica muito esperto. Então, o começo, você tem que relaxar. Relaxa, os primeiros você vai errar, vai passar coisa batido, entendeu? Você vai fazer perguntas desconexas, mas depois, com o tempo, vira uma coisa muito natural. Aí você acaba fazendo o roteiro ali. O meu primeiro roteiro tinha 100 perguntas. 100 perguntas no meu primeiro roteiro. Aí depois eu comecei a fazer roteiro com 40 perguntas, 30 perguntas. Hoje eu deixo ali 10 perguntas-chave e nem olho para o roteiro. Aí quando se perdeu, quando a entrevista está um pouquinho caída, aí eu olho para o roteiro e falo, opa, tem que falar disso aqui. Entendeu? Antes eu fazia pergunta por pergunta, hoje não. Vira uma coisa mais natural. Vamos lá. Bexiga, espero que você esteja gostando de Maceió. Né? Uma dúvida. Para quem quer investir em ter cortes, porque hoje em dia muita coisa gira sobre cortes, né? Você acha que a pessoa deveria investir mais, pensar mais em ser entrevistado ou ser um host, entrevistador e, né, com os prós e contras, especialmente de geração de autoridade, mas pensando nisso, em obter cortes, será que ficaria também, entre aspas, forçado o host tentar ficar fazendo cortes, vamos dizer assim, ou não, ou vem natural isso? Não sei se você conseguiu pegar a minha dúvida. Podemos chamar hoje de autoconhecimento. Né? Saúde mental, autoconhecimento. Então, são duas coisas completamente diferentes. Eu, como apresentador de podcast, eu dificilmente faço um corte meu. Dificilmente. O meu objetivo ali é simplesmente fazer a pergunta. Eu não dou opinião. Eu sou um cara neutro ali. Agora, o Irã, o Santos, ele é o cara das piadas, é o cara que desenvolve, ele faz. Agora, se você quer vender o seu produto, eu acho muito melhor você ser um entrevistado. Que aí você vai fazer os seus cortes ideais sobre você, sobre o seu mercado. Por exemplo, você quer, que é o que eu faço agora no Salada de Negócios. Então, o cara quer vender um livro dele. Ele vai lá, ele vai 2 horas falar apenas sobre o livro dele, entendeu? Agora, se você é um entrevistador e eu quero vender meu livro, aí eu faço uma pergunta para o cara. Pô, você engoliu a pilha. Ele conta a história dele, aí eu falo, então, mas eu tenho um livro que eu falo sobre digestão. Você já acabou com a matéria, acabou com o teu livro, e aí é forçado. Aí é uma coisa que eu acho que não condiz muito. Mas aí é aquela de nichos também, né? Mas eu acho que valeria mais a pena você ser um entrevistado, você ter aqueles seus cortes, e se você tem vontade de ter o seu podcast sendo da área, também é muito bacana, porque aí você vai trazer outras pessoas para falar sobre assuntos referentes a isso, e aí você pode desenvolver. Aí é mais interessante. Lá no fundo? A gente faz o nosso podcast por temporada. A gente já vai partir agora para a 3ª temporada. E desde a primeira temporada, a gente vem investindo pesado em infraestrutura. E constantemente a gente sente a necessidade de investir cada vez mais. O que é que eu quero saber? Sobre a sua expectativa, experiência, para poder estar investindo cada vez mais e também não só no investimento de infraestrutura, mas também em formatos.
diferentes. O que é que você acha disso? Você investe no quê? A gente, por exemplo, no primeiro episódio, a gente começou com a TV de 39 polegadas, hoje a gente está com a TV de 60, a gente colocou cortina, a gente comprou mesa, melhorou o microfone. Enfim, da primeira temporada, como a gente começou, para hoje, eu acho que em infraestrutura melhorou muito. Até a quantidade de pessoas. Por exemplo, hoje a gente começou só com 3 pessoas, hoje a gente tem 6 pessoas no podcast. Para ele poder funcionar. De agenda, porque a gente faz quase todos os dias, ao vivo. Então é bem pesado para a gente. Você aluga o estúdio também? Hoje a gente está pensando em alugar o estúdio também, mas a gente não alugava. Então, mas você fazer investimento é porque está tendo resultado. Sim, os patrocinadores do podcast, eles pagam essa conta. Então, quando eu comecei o meu podcast, eu locava um estúdio. Eu fazia um estúdio que não era meu, só que eu tinha muito problema nesse estúdio de horários. Porque o cara queria ganhar muito dinheiro e ele colocava lá um podcast às 7 da noite e o meu era logo em seguida às 9h30 da noite. E ele tinha meia hora para arrumar a sala para eu entrar. E eu chegava, o cara estava atrasado, aí eu tinha 10 minutos para arrumar minhas coisas. Então acabou não sendo uma experiência muito boa. E aí começou a crescer o podcast, eu resolvi montar a minha sala por causa disso, para eu ter a liberdade e eu poder fazer o horário que eu quisesse. E comecei a alocar para outras pessoas para monetizar. Só que o que eu fiz? Eu já juntei uma grana e eu já montei a estrutura da forma que eu imaginava. Eu acabei me endividando um pouco, mas eu já comprei a televisão boa, já comprei as câmeras boas, exatamente para não ter que gastar 2 vezes. Porque você acaba gastando, pô, comprei uma televisão, puta, passou 3 meses eu vou ter que comprar outra televisão. Ah, eu comprei 8 webcams. Putz, daqui 2 meses eu vou comprar 4 DSLR. Meu, eu não quero mais DSLR, agora eu quero câmera robótica. Então você acaba gastando demais sem ter um objetivo. Você tem que saber qual que é o teu objetivo. Sim, sim. E justamente foi isso. No começo a gente pensou em montar essa estrutura justamente para ter essa liberdade. Por quê? Normalmente quando a gente ia procurar nos estúdios, eles alugavam por hora. E como o podcast da gente era meio que, no começo, sem roteiro e sem tempo, a gente chegou a passar episódio que no ao vivo ficou quase 4 horas. Então, se eu fosse... Tinha uma máquina de chopp lá, viu? O cara não queria ir embora mais, não. Você tá igual a Inteligência Limitada, meu. O cara fez um podcast de 8 horas. A gente tirou a máquina de chopp porque ninguém aguentava mais, não. Era. Pô, a máquina de chopp é legal essa ideia. É legal para quem vai uma vez, e para quem tá apresentando não é muito legal, não. Você tá todo dia com a máquina lá, tem hora que você não aguenta mais, não. Ó, outra coisa que é muito perigosa que você falou aí é esse lance do podcast que você faz por temporadas, não é? Sim, a gente faz. A gente encerra agora dia 21, a segunda. E aí você volta com outra temporada quando? Aí a gente vai voltar, no caso 21 de dezembro, e a gente retorna dia 8 ou 9 de janeiro. Então, foi o que eu falei para vocês. É só uma férias curta. Então, mas o YouTube, ele pune. Se você parou o teu canal uma semana, quando você voltar a postar vídeos, o engajamento não é mais o mesmo. Ele vai jogar o teu engajamento para baixo. O YouTube ele tem uma coisa que é muito ruim dele, muito chata. Se você começar a colocar um vídeo por semana, toda semana você põe um vídeo. Quando você monetizar o seu canal, você vai começar a ganhar R$1.000, por exemplo. Você continuar colocando aquele um vídeo por semana, o teu canal duplica de inscritos, você continua ganhando R$1.000. Quando você passa a publicar 2 vídeos, você dobra a tua receita. Então o YouTube ele quer que você publique cada vez mais. Ele quer que você seja escravo dele ali. Quanto mais você publicar, mais você vai ganhar. O meu canal normal, ele me dá mais dinheiro que o canal de cortes. O de cortes eu coloco 5 vídeos, coloco 5 shorts todo dia. E o meu canal normal eu tenho um vídeo por semana e 5 shorts, me monetiza mais. E aí se você parar, então eu te aconselho, você parou tua temporada, faz uma edição de melhores momentos, coloca na mesma frequência, faz umas cabecinhas lá, chama algumas coisas engraçadas, mas não deixa de publicar. Entendi. E até a título, eu não sei, vou fazer uma pergunta aqui. A gente faz 3 episódios. A gente poderia, no caso, fazer 1. Então, o YouTube tem dessas durante também. Esse período, né? Você pode fazer pelo menos 1. Entendi. Faz 1 e mantém. O negócio é a frequência. Mantém a frequência, não deixa de publicar. Beleza. Mais alguém? Aí atrás.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. Grandíssimo Lobão, famoso aqui em Maceió. O meu anjo. Eu estou vindo justamente, não é nenhuma pergunta, é mais um agradecimento diante aqui dos meus conterrâneos, que era te agradecer pela oportunidade que você deu a mim e à Ovelha de participar do Salada Cast, que foi uma experiência maravilhosa. E aquela mesa cheia de comida gostosa, sabe? Que foi uma experiência à parte. E no programa do Pedro, juntamente com o Irã. Então, eu queria te agradecer por essa oportunidade e saber, fora eu que fui muito quietinho, deixei a Ovelha conduzir tudo, qual foi o entrevistado mais desafiador que teve lá no seu programa nesse tempo de Salada Cast? Boa. Deixa eu contar uma coisa engraçada antes aqui do Lobão. Eu vou entregar o Lobão aqui. Quando eu convidei o Ovelha para ir lá participar do programa do Salada Cast, aí ele me mandou uma mensagem e falou, pô, bicho, eu vou no teu programa, não sei o quê, bababá. Ele falou assim, pô, mas eu vou levar um amigo meu, vou levar o Lobão. Aí eu falei, caraca, Ovelha e Lobão. Eu tô fazendo um som novo aqui com o Lobão, gravei uma música com ele, pá, porque você sabe que eu sou rock and roll. Aí eu falei, caraca, meu, o Ovelha e o Lobão. Eu achava que era o outro Lobão. E aí eu falei, caraca, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, não tem nada a ver o Ovelha com o Lobão do rock and roll, né, pá. Aí eu comecei a pesquisar já a vida do Lobão, eu li o livro do Lobão. Aí o outro Lobão, eu comecei a fazer o roteiro em cima do outro Lobão. Aí depois eu fui falar com ele, eu falei, Ovelha, mas o que tem a ver você e o Lobão? Me conta esse projeto aí. Não, é o Lobão de Maceió. Falei, ai, caraca. Aí eu tive que refazer todo o roteiro. Você me deu um trabalho do cacete, viu? Não, mas de coração, foi um prazer ter você lá, meu. Aí o Ovelha levou essa figura aí do cheiro de calcinha, né, que eles fizeram um som junto, muito bacana. Eu tive um convidado muito desafiador. Eu não vou citar o nome, mas é um humorista que me deu muito trabalho. Eu não sabia, ele estava num caso de depressão. E eu tinha feito todo o meu roteiro ali, que é o lance do roteiro de você se preparar, para um programa lá em cima, um programa bem humorado, um programa com perguntas ali, com muitas piadas, muita coisa. E aí você fazia uma pergunta para ele, pô, como é que tá a vida? Tá bem. Aí ficava olhando para tua cara assim, pô, você passou por um momento de muita dificuldade, né? Como é que foi isso? Foi ruim. E eu falei, meu Deus, como é que a gente sai dessa? E ele não desenvolvia. Aí eu tive que começar a entrevistar o Santos, que ele também é artista, e comecei a jogar as coisas. Aí comecei a pôr palavras na boca do entrevistado. Então você tem que estar preparado para isso. E o programa era ao vivo. Então não tem nem o que fazer. Eu faço os programas ao vivo. É um programa bem complicado que eu tive. Tem mais alguém aí? Oi, Bexiga. Oi. Meu nome é Vanessa, tá? Eu trabalho muito com treinamento e eu trago muita gente, né? De fora, tenho a oportunidade de conhecer muita gente. Que legal, contrata eu. Eu vou contratar, com certeza. E aí a gente teve uma experiência maravilhosa com o Jaelcio no evento que a gente fez. Vamos ter de novo agora em dezembro. Mas nem sempre a gente consegue levar o palestrante para um momento que ele já desce do voo, vai para o local, tem que voltar, porque a agenda é corrida, né? Principalmente como você que tem uma agenda lotada. E eu estava pensando esses dias em montar um podcast dentro do carro, tipo assim, de carona com a Vanessa, para quando não der tempo de ter o podcast lá. E qual seria o material que eu usaria? Funciona, dá certo? O que é que você acha? É uma coisa que você já foge do podcast. Aí você vai para o programa de entrevista. Mas assim, dentro do carro, sim, que seria uma entrevista. É uma entrevista. Aí você vai entrar num formato de programa. O podcast hoje é aquela coisa fechadinha, da mesa, virou um formato. É igual a gente chama na televisão do sitcom. Sitcom é quando você faz aquele programa de humor que é só aquele cenário. Tudo se passa na cozinha, se passa no máximo em 2 ambientes. Então, vira um sitcom. Você vai ter um programa de entrevistas ali, que é um formato que nós já fizemos bastante. O Portioli fazia esse programa de entrevistar pessoas no carro. Acho que o Rodrigo Faro já chegou a fazer. Começou com o táxi do Gugu.
Seria mais ou menos no táxi do Gugu, porque eu já estava lá e teve algumas pessoas que ele não conseguiu entrevistar por conta dessa correria, não é verdade, Elcio? E aí agora a gente vai ter um problema similar. Aliás, eu passo por isso várias vezes. Então, mesmo que eu montasse um estúdio aqui em Maceió, eu montasse um outro estúdio em Arapiraca, agora a gente fechou algumas cidades da Bahia. Então, assim, eu não consigo. A Bahia é muito grande. Mesmo que eu monte um coisa lá em Salvador, eu não vou conseguir acompanhar. E o que acontece dentro do carro são histórias muito interessantes, né? E isso poderia ser construído, e a gente vem trabalhando como é que poderia ser feito de uma forma melhor. Eu pensei até em fazer tipo uma série, como o menino faz, não como um podcast fechadinho, com outro tipo de cenário, apesar de eu achar a forma como o podcast acontece, lógico, levando em consideração toda a experiência que o Jaelcio tem, de tirar, de conseguir tirar as camadas do entrevistado, mas como a gente não consegue, e é um outro material que é interessante, por exemplo, eu dei carona ao Augusto Cury, fui e voltei com ele. Então, assim, Não, é maravilhoso. Não, o formato é muito legal porque o cara vai estar à vontade, você vai deixar a pessoa muito à vontade. Seria um podcast itinerante, como é que a gente poderia fazer isso? Uma outra forma. Então, o formato que eu uso, eu que já montei vários carros desse, então é muito simples. O método mais fácil, 3 GoPros. Você vai pegar 3 GoPros, você vai colocar uma bem no centro, ela toda aberta, uma em cada janela, que você vai ter aqui essa parte lateral, 2 câmeras, como se fosse a dos entrevistados, e o geralzinho ali. E para captar o áudio, eu aconselho você a colocar um lapelinha em cada um e gravar no Zoom, ou então no Tascam. É uma coisa que é barata, você não vai gastar muito para isso, e você vai ter uma qualidade muito boa. Hoje a GoPro ela grava muito bem. Obrigada. Entendeu? Vamos testar. Vou começar com você, né, para garantir. Vamos conversar. Tudo certo. Oi. Segredo do podcast, então, aí começou a abrir para perguntas, eu queria que você colocasse quais são os segredos aí, que você não chegou a falar, porque abriu para pergunta. Então, mas é isso mesmo, os segredos do podcast é isso aqui. As perguntas que as pessoas têm, entendeu? As dúvidas que tem, porque tem muita gente que quer fazer o podcast e não sabe assim dos segredos do podcast. Um dos maiores segredos do podcast, eu vou te contar um dos maiores segredos do podcast. É começar. Você nunca vai ter um podcast de sucesso se você não começar. É a primeira coisa. Se eu não tivesse começado há 1 ano atrás, eu não estava aqui hoje. Então o maior segredo é esse. Tem alguns segredinhos ali que ninguém conta, por exemplo, para você ter um bom engajamento e para você ter ali uma troca com o YouTube, você tem que investir dinheiro também. É primordial, se você quer ter boas visualizações, você trabalhar com Google ADS. Esse é um segredão. Porque o que acontece? O teu canal é monetizado. O YouTube está te pagando. Se você coloca anúncios no Google ADS, o Google te entende como um parceiro dele. Porque ele está te pagando, mas você está investindo nele. Você entende? Então, a partir do momento que você está investindo, você é um parceiro melhor. Porque você, além de estar colocando o seu conteúdo na plataforma, você ainda está pagando a plataforma. Então, ela acaba te dando um upzinho no teu vídeo. Além do pagamento, o teu canal vai ficar melhor ranqueado. Isso é muito importante. Quem não conhece sobre o Google ADS, eu aconselho muito a estudar sobre isso. Até se o Jaelson quiser ir uma próxima vez, a gente pode falar bastante aí de Google ADS, que é uma coisa bem interessante aí. A gente pode fazer até uma live sobre isso, entendeu? Mostrar realmente como funciona. Eu acho que o Google ADS é primordial. O Pedro. Oi. Lá onde eu moro, em Dambiri Gouveia, né? É aqui, Alagoas, interior, e tem uma cidade vizinha, tem um prefeito lá que tem um podcast, né? E eu dou consultoria estratégica para ele, né? Para crescer o podcast dele. Ele me convidou e tal. Aí, assim, uma dica que eu deixo para quem vai começar o podcast, né? Se puder, não sei se você concorda, né, Pedro? Se você puder não fazer gravado e sim ao vivo, aí você consegue pegar aquele gancho de soltou ao vivo, lança nos stories, tanto seu como do podcast, como do convidado, que vai trazer ali a galera pro ao vivo.
Então, já gravei live lá no meu podcast com pessoas que bateram 2.000 pessoas ao vivo no YouTube, em tempo real. Na verdade, são 2.000 pontos de acesso, né? 3.000 pontos de acesso foi o meu recorde lá no meu podcast. Já convidei pessoas de até 3 milhões de seguidores, só que é complicado convidar essas pessoas no começo, porque o pessoal não dá muito valor ao podcast, né? Tá pequeno e tal. E aí é onde vem a questão de raça, de continuar gravando e criar pontes. Um vai chamando o outro ali, né? Porque tem gente que quer cobrar para ir pro podcast. Tipo, o convidado quer cobrar, e não existe isso. O podcast é você gerar um network ali convidando, né? No começo é muito difícil. A gente tem que colocar na cabeça do cara que não é pagando que ele vai na parceria, na amizade. Mais ou menos isso. Eu já tive problemas com isso, de pessoas que me cobraram. E Caramba. eu falo problemas porque me cobraram no dia da gravação. Ele achava... a caminho. A caminho. Não é brincadeira, não. E pessoas famosas, hein? Mas e aí? Então, eu acho assim, no começo, obviamente, o engajamento do ao vivo é muito maior. Eu não tenho o que falar. Você vai ter mais engajamento, vai ter mais público, o YouTube vai te entregar mais e vai te pagar mais pelo ao vivo. Só que quando você está começando, eu acho que a técnica boa é os primeiros programas você gravar. Grave o programa até você estar à vontade. Porque o programa gravado você pode cortar aquela parte que você falou aquela coisa que não devia, que você deu aquela mancada, que você falou mal de alguém que não pode ir pro ar, entendeu? Sempre tem alguma coisa, aquela gaguejada, aquela coisa mais chula ali que você olhou e falou, puta, eu não devia ter feito isso. No gravado você vai lá e dá aquela ediçãozinha, dá aquele cortezinho. Gravei. Depois no ao vivo você não tem volta. Eu gravei. Você vai embora. Eu gravei 8 episódios, 8 a 10, aí depois comecei no ao vivo. É o principal. Fiz assim. Grave primeiro. Os meus primeiros foram todos gravados. Sim. Muito gravado. Só que teve uma vez que eu gravei, aí o áudio deu um bug lá, aí quando tava 1h30 gravada, tava sem áudio. Aí eu vou fazer ao vivo agora mesmo, fazer ao vivo que já saiu o áudio. Isso também. Se você tem um estúdio de podcast, não sei, alguém aqui tem estúdio de podcast além de você? Você tem estúdio? Eu tenho. Você tem estúdio? Quem mais tem estúdio aqui? Não? É o seguinte, você tem que trabalhar com a redundância. O que eu faço hoje no meu estúdio? Quando a pessoa vai lá, porque eu tenho um cliente, não é só o meu. Imagina você perder o material da cliente. Ela vai lá gravar o primeiro podcast dela, você perdeu o material. Ela nunca mais consegue fazer aquela entrevista. Pode trazer o mesmo convidado. A entrevista é outra. Ele já não faz mais aquilo. Então, o que eu faço? Eu gravo na Atem, eu tenho uma Atem Mini, eu gravo no HD, tá? Fica gravado ali o programa. E mesmo se o programa não é ao vivo, eu transmito numa transmissão invisível para o YouTube. Então fica gravado no YouTube também. Se eu perder no HD, tá no YouTube. Como assim? Você joga ao vivo e ao mesmo tempo gravado? Exato. Eu gravo no HD e jogo pro YouTube, só que ela como privada, isso. Eu coloco ela como privada. Uma live privada. No OBS? Lá. No OBS? No OBS. Yeah. No OBS não, na própria Atem. A Atem faz isso. Atem O OBS também faz isso. Eu tenho a Atem Mini, eu não uso OBS porque eu acho que o OBS ele é muito pesado. Então as câmeras que eu tenho são essas câmeras robóticas, eu entro direto no HDMI na Atem. Aí a Atem transmite para o YouTube, mas o OBS faz o mesmo processo. Então tem a redundância, grave do seu HD e grave na plataforma, que aí você não perde mais. Isso. Se você perder, você baixa. Se você é o dono do canal, você consegue baixar. Qualidade boa. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos aproveitar isso aqui. Todas... Venha para cá. As gravações aqui do meu estúdio, eu vou trocar aqui, ó. Eu tenho um canal, vou ter a minha conta, que é esse canal aqui, ó, Pedro Bexiga. Esse canal aqui eu não uso para nada. Eu só uso ele como backup. Então aqui, ó. Vamos para o YouTube Studio aqui. Tá vendo? O meu conteúdo aqui ao vivo. Não, esse aqui é os programas que são gravados no meu estúdio. Eu tenho aqui o backup deles, tá vendo? Quando não é ao vivo, eu jogo para cá, porque eu não vou jogar no meu canal do SaladaCast, né? Então eu tenho aqui um canal que são com os programas que são gravados no estúdio, que aí eu tenho essa redundância aqui.
a gente não perde o material, entendeu? Você tem que ter isso. É bem interessante você ter isso. Cria um canal à parte e tenha o seu backup. É uma das coisas mais importantes que você tem que ter aí. Se você perdeu o material do teu cliente, você nunca mais acha. Você vai transmitir em 1080. Não, o YouTube dificilmente vai derrubar teu vídeo. Isso aqui é para quando não é ao vivo. No caso do ao vivo, ele já vai estar lá. Como? Não, a privada ele não derruba, não. Eu até estava numa discussão essa semana com o próprio Portioli de fazer isso aqui, porque ele faz isso. E o que ele falou para mim? Que a partir do momento que você colocou o vídeo no YouTube, ele já perde engajamento, mesmo estando privado. Porque o YouTube fala que ele já passou. Então o YouTube entende que aquele vídeo não é mais inédito, e quando você joga ele de volta como estreia, ele vai ter menos engajamento. O quê? Eu prefiro ao vivo. Principalmente porque se o convidado falar alguma merda, depois ele não pode ficar mandando você cortar. Eu já tive muito problema. Os meus primeiros gravados, porra, meu. O pessoal me ligava. Ô, bexiga, corta aquela parte lá que eu falei não sei o quê. Ô, corta aquilo que eu falei não sei o quê. Um monte. Agora, bicho, tá lá. Segura muito mais audiência, muito mais gostoso, é muito melhor. Eu faço gravado quando eu não posso fazer ao vivo, que às vezes o Irã tem show, tem alguma coisa, que na semana que vem eu não estou em São Paulo, então eu vou gravar na terça-feira. Terça-feira eu gravo com o Chimbinha. E eu já sei que o Chimbinha tem muita polêmica, o lance da Joelma, não sei o que, bababá, e eu não queria fazer ele gravado. Mas ele quer gravado. Porque eu tenho certeza que antes do programa ir pro ar, ele vai me ligar para cortar alguma coisa. Eu tenho certeza, certeza. E eu vou desligar meu telefone. Já. E eu não entrevistei. Eu resolvi não entrevistar. Já teve. E teve essa dupla, vou falar que é uma dupla de mulheres cantoras, não vou falar quem é. E não é, são ex-famosas. Elas já estão lá embaixo, não estão no auge, não. E elas estavam vindo para a gravação, o ao vivo meu era 9h. Eu estava a caminho do estúdio, aí o Irã me ligou. Elas querem R$3.000 para vir para o podcast. Eu falei, você tá louco, bicho? Não, não vou pagar. Não, elas querem R$3.000, se não... o que a gente vai fazer? Não tem entrevistado. Eu falei, tá bom, vamos para lá e a gente se vira. Aí chegou lá, ele falou, e agora? O que a gente faz? Eu falei, você não é o Santos? Então você senta aí que eu vou entrevistar você. E eu entrevistei ele. Eu tinha um roteiro já pronto, mais ou menos, com ele. E foi nesse dia aqui, ó, que eu vou até voltar lá pro meu canal. Hã? Faço. Tá. E tá lá a mídia. E na hora ninguém perguntou por que elas não foram no ao vivo. Incrível! Ao vivo, muita gente assistindo. Ó, eu vou falar para vocês. Ele aqui, ó. Sucessos do Salada Cast. Ele tá aqui, ó, o programa do Santos, ó. Tô com 103 mil visualizações, ó. E esse programa foi um acidente. Eu não ia entrevistar o Santos. Era para ser essa dupla aí que furou comigo. Então você tem que ter esse lance também. Tem uns amigos meus que eles têm um podcast que chama Ben-Hur, que é o Bento da MTV e o Yuri. E um convidado deles faltou uma vez. O que eles fizeram? Eles fizeram o Pix Night. Só os dois começaram a contar piada e pedir Pix pra galera. Mas na piada. Falaram, eu vou contar a piada, essa piada for boa, vocês me mandam um Pix. E começou a fazer isso. O programa deu tão certo, deu mais visualização que o convidado. Eles fazem hoje o Pix Night 2 vezes por semana. E é o que sustenta o canal deles. Ben-Hur. Pode olhar. Pix Night. É incrível, bicho. Às vezes um acidente, assim, uma coisa desse tipo, é o que te dá mais engajamento. Lá no fundo? Aqui. Boa tarde. Depois aqui. Boa tarde, tá Pedro. Oi. Boa tarde, meu nome é Ricardo Versosa. A gente falou de diversas
coisas aqui hoje, como métricas, monetização, quem você vai entrevistar, se há dificuldade ou não de ter entrevistados, enfim, falamos de muitas coisas. Porém, assim, eu tenho um podcast, sou host de podcast, eu comecei no Pitcast com o Jaelson, né? É um cara a quem eu sou muito grato, meu querido amigo. E, assim, eu fui ao podcast por uma razão que não tem nada a ver com nada que foi discutido aqui, não desprezando, é tudo muito importante, mas é porque é o seguinte, eu tinha uma dor, e essa dor tinha relação com o meu trabalho. Né? Quando me perguntam o que eu faço, eu digo, eu faço a felicidade dos filhos de muita gente. E aí alguém acha que é palhaço, mas, na verdade, eu sou profissional da educação física. E eu justifico dizendo que eu trabalho fazendo ao máximo com que aquelas pessoas consigam viver muito tempo e com muita qualidade de vida, para poder curti-los. Então, isso faria a felicidade de qualquer filho, eu tenho certeza. Só que as pessoas não veem isso na minha área e a gente está num mercado onde o estético ele bate muito. E aí era a minha dor. Então, eu disse, eu queria trazer uma contribuição, porque eu entendia que era relevante. E era mostrar às pessoas que é muito mais importante você viver com qualidade. E isso não tem relação com o estético. E aí, busquei, através disso, criar um podcast que chama-se Questão de Saúde. E aí eu convido pessoas da área da saúde, do exercício físico e do comportamento. Como é que eu faço isso? Minha esposa é médica, isso facilitou o contato para alguns médicos especialistas. Então, eu levo endócrino, eu levo psiquiatra, levo pessoas dessa área, chamo alguns esportistas, chamo as pessoas ligadas ao comportamento. Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar é comportamento, psicólogos, e colegas da minha profissão. E aí, eu tento ser muito fiel a isso que eu acredito. A gente está sempre falando de que é muito importante a gente ter uma qualidade de vida, e não é essa qualidade de vida que a gente vê em propaganda, é qualidade de vida mesmo, assim, ó, você tem que ser feliz, seja feliz. Aí eu levo um psicólogo, um psiquiatra que vai falar sobre o efeito da felicidade. E as pessoas esperavam que eu falasse de bunda, de braços bonitos. Então, a minha pergunta diante desse contexto é a seguinte, tirando todas as métricas, você não acha que a gente tem que ter uma certa ideia de que a gente tem que deixar um legado de relevância do conteúdo que a gente propõe? Ou seja, não mudar muito ao longo do tempo. Por exemplo, a minha missão é essa, de fato, fazer esses filhos felizes. Então, essa métrica, ela não sei se é muito levada a sério, você é uma pessoa experiente, pode me responder isso, porque eu não tento sair dela. Saber que não interessa quantas visualizações tem, quantas pessoas estão seguindo o canal, mas aquilo ali, um dia alguém vai olhar e vai dizer, esse conteúdo eu achei. Fala sobre essas pessoas terem seus pais perto por muito mais tempo, e é isso que eu gostaria de fazer. Portanto, independente de métricas que foram discutidas aqui, a relevância, a mensagem que você de fato passa, é isso que você quer? Assim, eu quero passar algo real a vida inteira, eu quero que seja importante para as pessoas. Obrigado. Show, ótima pergunta. Como é que é teu nome? Ricardo. Como é que é o nome do seu palhaço? Oi? Qual o nome do seu palhaço? Do meu palhaço, não tem palhaço. Você não falou do seu quê de palhaço? As pessoas acham que eu sou... Acham que você é palhaço? Quando eu falo isso, elas acham que eu sou um palhaço. Eu sou um profissional da educação física. Eu ensino as pessoas a se cuidarem. Ah, entendi. Eu achei que você tinha um palhaço também. Não, é por isso que eu digo assim, eu faço a felicidade dos seus filhos, porque todo filho quer que seu pai viva muito. Então, eu não sou só um personal, eu sou uma pessoa que tenta fazer isso. Então, vamos lá. Eu acho... Pedrão, por favor, um minuto só. Eu queria pedir a vocês que todos nós fosse ali para frente, para ficar pertinho do Pedro. Ele já vai responder essa pergunta e a gente vai dar liga. É tempo que vocês também aquecem, não é isso, Sandro? Por favor, é possível? Vanessa, aqui, nós temos aqui... Tem que tirar a foto aqui junto com todo mundo, né? E tirar a foto. Então, por favor... Aqui, olha, o nosso Reginaldo Rossi chegou aqui. Então, por favor, Tânia. Galera, Pedrão, Eduardo, você aqui, rapaz, que bom. Ô, meu amigo Alberto, vamos lá para frente. Todo mundo ali na primeira fila. Para todos os efeitos, Pedro Bexiga, você... Opa, boa. Então, vamos lá. Cadê o homem da educação física que eu já perdi Ricardo, Cadê vamos lá para frente, Ricardo. Chega para cá. Vamos lá, gostei. Cadê o Ricardo? Todo mundo na primeira fila, por favor. E depois vai ter uma foto bem legal. Abraão Lincoln, é só esse nome já... Vamos lá pra frente, que da esposa? Andréia, vem cá, Andréia, que daqui a pouco vai chamar a Tracto, que eu terminei não dando espaço ainda, né? O nosso tempo. Então, boa, Ricardo... Boa, vamos. Então, quem vem mais? Aqui quem tá no fundo? Tony, vamos pra cá. E aí, Sandrinha, vem pra cá, lá pra frente.
Vai para frente, vai para frente, vai para frente. Boa, agora sim. Começa a dar liga. A primeira cadeira, beleza. Eu achei a sua pergunta fenomenal. Muito boa mesmo. Só que assim, o podcast, ele não deixa de ser um negócio, tá? E eu acho a felicidade é uma coisa muito relativa. Às vezes o que é a felicidade para você não é a felicidade para outro. Às vezes a felicidade do outro é ver um gol ali no futebol. Então, quando ele está vendo aquele gol no futebol ou assistindo um podcast que fala sobre futebol, a felicidade dele é aquela, é saber aquela história. Então, qual que é a relevância do meu podcast? Eu levo artistas porque eu quero contar a história daqueles artistas. Então, daqui 100 anos, por exemplo, se ainda existir o YouTube e tiver lá esse material, as pessoas, puta, eu quero saber do Ovelha. Caraca, o Ovelha foi um puta de um cantor, sabe? Pô, o Celso Portiolli foi um puta de um apresentador, eu quero saber a vida dele. Virou um arquivo. Então, vai estar aquele arquivo pessoal daqueles artistas que eu faço a entrevista, falo das polêmicas, mas eu quero saber a vida do cara, como ele começou, da onde ele veio, quais os sonhos dele, quais os objetivos, se ele está feliz com aquilo. Então, o meu objetivo é deixar um arquivo de todas essas pessoas. O seu objetivo é levar condição melhores para as pessoas. Entendeu? Agora, por exemplo, nós temos aqui um podcast de viagens. Pô, ele está ensinando as pessoas a sair da mesmice, sair de São Paulo, sair de onde for e sair para conhecer o mundo. É uma forma de felicidade. Você está ensinando as pessoas a saírem daquela ilha dele ali e conhecer outras coisas. Então, às vezes o que é muito importante para você não é tão importante para outras pessoas. Por isso que é o nicho. Eu acho que o teu podcast vai atingir um público excelente. Mas aquele público que quer viajar não vai assistir você, entendeu? Mas você está certíssimo, certíssimo de verdade. Deu para entender que é o... Aí atrás primeiro? Ah, desculpa. Pessoal, eu peço desculpa, mas eu queria saber se eu posso fazer uma provocação. Não tem nada de rir, não. Não é nada para rir, não. Eu vim aqui hoje de tarde para entender mais de podcast. Mas estou saindo daqui preocupado e um tanto frustrado. Porque o que eu vi aí foi de manipular, passar a perna, ganhar confiança, para depois dar uma paulada. Isso me arrepia. Me faz, eu digo, quer dizer, que ambiente é esse? O que é que a gente está pregando? Eu estou só provocando que é para a gente pensar e refletir se é isso mesmo. A gente tem falado do nosso país, que a gente está perdendo os valores, que a gente não tá sendo coerente, mas veja o que é que a gente está pregando aqui. É só essa provocação, eu queria compartilhar a frustração que eu estou sentindo. E tem coisas, eu não sei se eu estudei na Alemanha durante muito tempo, aí eu fico olhando aqui o próprio dinâmica do evento. Aí a pessoa tem uma sequência de perguntas, aí o sujeito chega lá na frente, levanta a mão e começa a fazer pergunta, sem entrar na sequência. Não sei se eu estou sendo muito, digamos assim, cartesiano, coisa que eu valha, mas eu quero deixar a provocação para todos nós pensarmos o que é que a gente quer. E aqui eu tive com o Jaelson, entrevista com o Jaelson, ele foi super coerente. Antes de começar a entrevista, ele fez um mapa mental da minha história e aí ele se baseou naquilo. Se eu tivesse entendido que tinha qualquer manipulação, eu tinha encerrado a entrevista, porque eu acho que não é assim que o nosso país vai avançar. Obrigado. E desculpa aí por estar... Eu acho ótima essa provocação. É uma coisa realmente para se pensar, mas eu digo assim, a internet é uma coisa muito cruel. Então, se você não tiver estômago para entrar na internet, não entra. Sabe? Não é para qualquer um a internet. Realmente. Tem pessoas, tem gerações que não vão entender a internet e não vão aceitar. Então, por exemplo, se eu fizer ali um podcast falando sobre flores, falando sobre coisas bonitas, e eu não tiver uma provocação, que nem o senhor fez agora uma provocação aqui, se no meu programa eu não tiver uma provocação, ninguém vai assistir. E se ninguém assistir o meu podcast, ele não vai ser sucesso.
ele vai falir, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Então, você tem que ter essa provocação. Não adianta você querer ser bonitinho ali, falar só sobre coisas boas, porque você não vai ter audiência. Você pode ter um puta material, você vai ter uma entrevista legal que pode ficar para a posterioridade ali, só que o que aquilo vai trazer para você como um negócio? O podcast não deixa de ser um negócio. Quem faz o podcast tem um gasto. Você está gastando estúdio, você está gastando tempo, você está gastando a coisa mais preciosa da tua vida, que é seu tempo. O seu tempo é muito precioso. Você vai gastar seu tempo para fazer edição, para fazer o roteiro, para estar lá disponível. Então você tem que ter alguma coisa em troca. É uma coisa que, é o que eu sempre falo, não é para qualquer um. Tem gente que não quer. Então é aquilo, com todo respeito. Se é uma coisa que não agrada, não adianta. Não tem como fazer sua cabeça, mudar a cabeça para agradar, entendeu? Mas é o tipo de negócio. Na internet, qualquer coisa que você pegar hoje, qualquer vídeo que você pegar hoje, quais os vídeos mais engraçados? É alguém se ferrando. Na piada, alguém se dá mal. Não tem como a piada ser engraçada se alguém não se dá mal. Se você vê um vídeo de internet e você ri, o cachorro correndo atrás do cara, o cara vem com a mangueira e escorregou e caiu de costas e saiu ali. Alguém se ferrou, é sempre assim. Se não acontece isso, não tem um engajamento. Por isso que eu falo, a internet é cruel. Mas ao mesmo tempo é divertido, é um passatempo, é um negócio. Mais alguém? Cadê o Jaelson? Você quer... seu Marlon, tio Marlon Rossi. Tio Pedro. Que honra bom, ter você aqui. Que bom ter você aqui. É um prazer eu posso dizer que eu conheço o Pedro de muito tempo e que nós temos uma amizade muito especial. E além da admiração, eu acho que participar... Fizemos espetáculo juntos em São Paulo. Foi maravilhoso. Motel, ficamos 3 anos em cartaz em São Paulo. E de sucesso. E a abordagem do amigo aí anterior tem muito a ver com a pergunta que eu ia te fazer. É sobre a postura do apresentador, né? E sobre como ele pode fazer, como você falou, teve entrevistados que você teve muita dificuldade em retirar dele uma essência para que pudesse gerar conteúdo, né? Porque como é que você está? Estou bem. Você passou por um momento ruim? Foi. Pronto. Isso. Mas a questão da provocação, ela hoje, ela faz com que a coisa funcione exatamente como a internet pede. Porque quem vai para a internet, ele está abrindo um supermercado que tem de tudo, que tem alimento e que tem veneno. E nesse ponto de vista, assim, não a questão da manipulação, mas a questão da condução para que você tenha, porque existem entrevistados e entrevistados. Você não iria entrevistar, qual o nome, amigo? O Noaldo, pessoa que eu conheço, tem um grande histórico aqui em Alagoas. E você não entrevistaria o Noaldo com o mesmo posicionamento. Postura, claro, você teria, mas o mesmo posicionamento que você entrevistaria o Lobão, porque o Lobão tem uma dinâmica muito diferente. Vocês estão me entendendo, sim ou não, gente? Então... E essa provocação, o que é que você tiraria do Noaldo? Tiraria uma história, uma coisa mais afetiva, uma coisa mais de princípio. O que você tiraria do Lobão seria uma coisa assim, mais polêmica, uma coisa mais descontraída, com outro público. Essa postura ou posicionamento do entrevistador do podcast é determinante para que o sucesso e o resultado seja exatamente o que você quer mostrar e o que precisa aparecer na internet, apesar de ser provocação? Ótima pergunta. Acho que do Lobão a coisa principal que a gente tira é a roupa, né? Assim, o Lobão agora eu conheço, o Noaldo, né? O Noaldo eu estou conhecendo agora. Mas, por exemplo, se eu for entrevistar o Lobão eu já sei coisas dele. Quem vai assistir a entrevista do Lobão quer saber o que dele? As histórias picantes dele. Então, se eu não entrar no assunto das histórias picantes dele, o cara não vai nem assistir meu vídeo.
O Noaldo é um cara que, pelo que eu vejo, tem muita experiência, é bem conhecido aqui em Maceió. Ele deve ter muita história interessante. Então, eu faria um roteiro dele, só olhando assim agora, eu faria primeiro o roteiro dele, como eu já falei, deixando ele à vontade, sabendo da vida dele, do início dele, como da trajetória dele, até onde ele chegou. Mas nesse meio do caminho, teve alguma polêmica dele? Tem alguma história engraçada dele? Tem alguma coisa mais... que sai um pouquinho ali do trivial, sabe? Porque todo mundo, a vida, é isso aqui. É uma gangorra, sabe? É um tobogã, tem altos e baixos. Então, por exemplo, se ele tem uma empresa muito boa aqui em Maceió, e a empresa dele faliu, é isso que eu falo da polêmica. Eu tenho que chegar na pergunta, por que que a sua empresa faliu? Porque as pessoas querem saber por que que ele faliu. E como ele se levantou. O que que ele fez para se levantar? Mas eu não posso começar a minha entrevista já falando assim, oi, tudo bem? A sua empresa faliu? Não. Então eu tenho que fazer o meio de campo para chegar naquele assunto mais delicado, aquele assunto mais polêmico. Agora, do Lobão a mesma coisa. Eu tenho que deixar ele à vontade, falar sobre ele, e depois eu vou falar com ele sobre os vídeos, sobre a política, sobre as coisas grandes, entendeu? Aí a gente entra nesses assuntos. É esse o ponto. Eu tenho uma pergunta, que é algo que não vai acontecer pela questão com o senhor, já que deixa gravado tudo direitinho um podcast, mas vamos supor, eu tenho um podcast, é gravado, não é ao vivo, não tenho outro equipamento para deixar aquele registro para evitar perder o material. E eu gravo normalmente com o meu entrevistado, sendo que eu acho que eu estou gravando, mas na verdade eu não estou. Aí vamos supor, saio, termina o momento, quando eu vou olhar, não tem gravação. Na sua opinião, o que eu devo fazer? Nesse caso, eu peço para ele vir de novo, vai ser totalmente diferente, ou eu digo o que ocorreu, como lidar com esse erro, com esse imprevisto que a gente sabe que pode acontecer? A primeira coisa que você vai fazer é sentar e chorar. Você acabou de perder uma entrevista aí que foi complicado. Você vai ter que, no caso, se você tiver aí as condições, remarcar o seu entrevistado. Você vai ter que refazer a entrevista com ele e explicar para ele o acontecido. É uma coisa muito delicada. Mas é aquilo que eu falei. Aquela primeira entrevista que você teve com ele, você nunca mais vai conseguir. Porque aqueles assuntos que você abordou, ele já está preparado para aquilo. O mais legal do podcast, o melhor do podcast é a surpresa. Quando você faz aquela pergunta que o entrevistado não espera. E ele não vai responder aquela pergunta de novo da mesma forma, porque ele já vai estar preparado para aquilo, ele já pensou sobre aquilo. Por isso que você nunca deve deixar o teu entrevistado ler teu roteiro. Nunca deixa. Eu tive uma cena com a Marília Gabriela, no SBT, e ela ia gravar com o Marcelinho Carioca. Eu estava dentro do estúdio. E ela deixou o roteiro dela em cima da mesa, quando ela era do SBT, há muitos anos atrás, e ela saiu, foi no banheiro, no camarim, não sei onde ela foi. O Marcelinho sentou e pegou e começou a ler o roteiro. Ela entrou no estúdio, ele estava com o roteiro na mão. Ela entrou, ela fez assim, Ninho era o diretor, cancele a gravação. E foi embora. Ela não gravou com ele. Oi, Pedro, tudo bom? Veja só, lá no VT Podcast eu trabalho como co-host, tapa-buraco às vezes, e essa dinâmica que o pessoal fala, mas tem a questão da postura, tem a questão do posicionamento. Lá, como nós temos todos os tipos de convidados, ele fica conduzindo, né, sozinho, quando tem alguns convidados mais polêmicos, como vaqueiros, que tem certo tipo de brincadeira que não seria muito adequado para mim naquele momento, que eu não saberia conduzir tão bem. Já eu, como sou advogada, eu acabo entrando quando tem podcast voltado para a economia, quando tem mais voltado para empreendedorismo, tudo tal. Então, o que é que a gente faz geralmente lá? Nós iniciamos, não tem roteiro, iniciamos perguntando sobre a vida, fazendo aquele bate-papo leve, descontraído de fato, para depois ele mesmo vai dando sinais e nós vamos engajando ali com algumas perguntas. Obviamente que nós olhamos primeiramente perfil do Instagram, perfil do WhatsApp, ou perfil do Instagram, perfil do Facebook, para saber o que é que ele está interessado, o que é interessante para ele.
E antes de iniciar o podcast em si, geralmente a gente pergunta, olha, tem algum ponto polêmico que você não quer que a gente fale? Tem alguma situação que, para você, geraria algum constrangimento? Aí, geralmente eles falam, não pergunta da minha separação. Beleza, não vamos perguntar. Mas eu quero lançar um curso, eu queria que vocês dessem uma ênfase nisso. Então, lá no meio, no decorrer, eu vou dizer, e aquele, você está preparando alguma coisa? E aí já gera aquela pergunta, aquele engajamento. Agora, o que é importante destacar, que é até o motivo de estarmos aqui hoje, é porque o podcast hoje é um trabalho, é um negócio para a gente, né? O meu esposo, ele vive do podcast, vive do digital. Então, não é um lazer, não é uma coisa que a gente busca ali fazer, quer queira, quer não, apenas trabalhar com coisas positivas, não. Nós queremos justamente criar engajamento. Nós lá produzimos debates. Ele hoje, inclusive, está rolando uma treta entre vaqueiros no Instagram, que está aumentando muito os acessos. Tipo, tem um vídeo que ele postou agora meio-dia, está com 35 mil. Entende? 60 mil agora. Tipo, isso veio acontecendo no caminho. Então, para a gente, está ótimo. Eles estão brigando lá fora, estão utilizando essa briga, mas para a gente está top. Está entendendo? Então, assim, por mais que o pessoal veja, mas uma dinâmica esdrúxula, tudo bem, só que isso é uma ferramenta de negócio. Agora, a nossa forma de conduzir é totalmente diferente de acordo com o público. É como esse senhor citou aqui, eu vou apresentar para uma pessoa de uma forma, mas de outra eu vou engajar de outra forma. Não tem como a gente compartilhar a mesma postura para todo mundo. Era só mais para compartilhar isso, realmente, para não ficar com essa sensação, poxa, mas é algo nojento, algo esdrúxulo. Não, é o nosso trabalho, a gente precisa desse engajamento, precisa desse retorno, até porque o investimento é muito alto, né? Não é um investimento baixo para você estar brincando de fazer um vídeo ou um bate-papo ali super leve que não vai gerar acesso. Nós queremos acesso. É o que eu falei da provocação. Se você não tem a provocação, você não tem audiência. Você precisa ter essa provocação. E para vocês está funcionando muito. Para mim, quando sai qualquer polêmica e qualquer corte, um dos cortes que eu tenho que mais viralizou foi o Carlinhos Aguiar falando mal da Mara Maravilha. Pô, e eu nem fiz nenhuma pergunta para ele sobre isso, ele quis falar mal dela e viralizou. Exatamente. E a melhor coisa é isso, você como apresentador ser neutro. Deixa eles falarem. Deixa eles falarem, não se intromete, que aí o processo vai para eles. Outra coisa importante, antes do começo do podcast, pega autorização de imagem. Vocês pegam autorização de imagem? Então, peguem autorização de imagem. Se alguém precisar, eu tenho um modelinho, eu passo para vocês. Pega autorização de imagem, que aí você pode publicar à vontade em todas as suas redes. O Flow não tinha autorização de imagem das pessoas. Quando deu aquele problema com o Monark, as pessoas começaram a ligar e exigir que eles tirassem o vídeo do ar. Mesmo o Monark não estando mais, eles tiveram que tirar mais de 100 vídeos do ar. Se eles tivessem autorização de imagem, isso não tinha acontecido. Sim. Usar nas redes sociais, isso é bem importante, bem importante. Você quer... Boa noite. Boa. Deixa ele fazer mais uma. Aí Vai, você já... Quer fazer alguma coisa logo? Então, licença. Como eu até me apresentei mais cedo, eu tenho um negócio primário e eu usei o podcast para causar engajamento e eu terminar vendendo mais no meu negócio. Nisso, meu negócio no meu ramo é motos, eu vendo moto, e comecei a trazer blogueiros no segmento motociclista, viajantes e tal. Fui trazendo, terminou que encerrou essa galera. Não tenho mais quem trazer. E nisso, como eu falei, até os meus patrocinadores queriam que continuasse. Eu continuei em todas as pegadas possíveis. Blogueiros, de qualquer... cantor, tudo. Nisso virou um outro negócio. Mas eu queria ainda agregar isso ao meu segmento. Como é que poderia ser feito agora dessa maneira? Porque não tem mais o que... Eu acredito que não tem mais quem chamar, não tem mais o que fazer. Entrando na minha pegada. O seu segmento, ele é somente motos? Eu tenho loja de motos. Você tem uma loja de motos? Isso. Quem consome, quem compra suas motos? Hoje, a classe
B, C e D. O que né? eles consomem? Além da moto. Ah, não, exatamente. Eu trago essa galera, Então, entendeu? eles querem diversão. Trago. Não é porque você vende moto que você vai entrevistar só motoqueiro. Sim, Você tem que sim. entrevistar essas pessoas de show, você tem que entrevistar donos de restaurantes, Sim. pessoas, cozinheiros, qualquer coisa que aquela classe consuma. Sim. Porque o cara que consome a moto, ele não consome só Os a blogueiros. É o que eu estou tentando fazer. É. Por exemplo, blogueiro, eu trago blogueiro que a classe mais baixa gosta de seguir ele. Sim. Né? Porque tem um blogueiro que é aquela classe mais alta, isso aí não me interessa. Eu estou tentando fazer isso. Hoje o engajamento está sendo um pouco mais sacrificante. Né? Mas tá dando certo. Então eu estou indo no caminho certo. Não, né? você está indo no caminho certo. Eu É. acho que você tem que trazer pessoas com um pouco mais de relevância, mais conhecidos na cidade também. Sabe? Sim. Começa a pegar as figuras da cidade, tipo aqui o Lobão, Sim. que vai te dar Bom, engajamento viu? bom. Entendeu? Ô, irmão, vamos marcar uma data, viu, já? Já tá... Eita, e dá certinho meu podcast com ele, viu? Já Elcio sabe como é o esquema. Vocês têm aqui... Já sabe, é loucura lá. Pra quem não conhece, além do Lobão, vocês têm aqui o Marlon Rossi. Ô, Lobão. Meu, o Marlon Rossi é o maior imitador do Brasil. Ele ganhou um prêmio na Record, se vocês não lembram, no programa da Ana Hickman. Ele é o cara... Marlon, vem aqui um pouquinho, seu tio Marlon. Vem aqui um pouquinho, vem aqui um pouquinho. Dá uma palhinha pra nós. Dá uma palhinha pra nós antes aí de terminar. Faz aí. Pois é, em termos da provocação, a gente teve algumas provocações, tipo, quando foi ao ar, eu recebi, na época não tinha vamos dizer, esse ativismo que o Instagram pode provocar. Como o Pedro falou logo no início, você vai fazer alguma coisa no podcast, você vai ser criticado. Não adianta. Seja a favor, seja contra. A crítica vai acontecer. Porque a gente pensa que crítica é só ofensa. Não, mas a crítica é aquilo que também edifica. Por exemplo, eu fiz algumas coisas interessantes que não que fosse criação minha, mas que eu fiz de uma forma diferente aquilo que fizeram antes de mim, um grande ídolo que hoje é meu amigo, que é o Fernando Ângelo, um dos maiores imitadores do Brasil também. Por exemplo, eu criei... Quem conhece Elvis Presley? Elvis Presley... What is one for money, two for show, three to get ahead and I've got... Hoje o Elvis não faria tanto sucesso como antes, né? Hoje eu faço com o Elvis de uma maneira bem provocante, viu, Naldo? Eu sei que mexer com Elvis para você é mexer num vespeiro, porque você é um grande apreciador de boas músicas também, de grandes... O Elvis hoje seria diferente, tio Pedro. A gente se trata assim, tio Pedro, tio Marlon, né? Que agora nós somos avós, né? Vô Pedro e vô Marlon, né? Hoje, o que Elvis faria sucesso? Faria sucesso se ele estivesse cantando tipo um axé. Vocês acreditam? Elvis Presley cantando axé como? Olha que eu não tenho carro, eu não tenho teto, se ficar comigo é porque gosta do meu lepo, lepo, lepo. Yeah, 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 lepo, lepo. É o que você faz com a provocação. Sidney Magal vai... Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo. O Sidney não conseguiria não hoje, gente. Conseguiria não. Eu imagino que hoje o Sidney se daria muito melhor cantando Beijinho no Ombro. Né? Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Desejo a todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, é só tiro. Aqui do... É mais ou menos isso, gente. São coisas que você tem que fazer. Tem uma coisa que precisaria de uma trilha aqui para eu fazer. Tipo, pessoas que talvez antigamente... As pessoas que tiveram sorte de fazer sucesso com as vozes incoerentes com as... Porque a gente é do tempo de Ataúfo Alves, de Nelson Gonçalves, né? A gente tinha essa coisa. Hoje não. Hoje a gente tem um cara que está fazendo o maior sucesso. Hoje é o maior cachê que existe. Todos os artistas do Brasil querem cantar com ele. O Brasil todo canta as músicas dele, sabe as músicas dele, menos ele, que não aprendeu nenhuma da letra da música dele. E ainda erra. Só que é o seguinte, quando você nasceu para fazer sucesso, não tem nada que impeça, tio Pedro. Não tem. Né? Tem um cara assim que hoje, onde ele chega, ele faz o maior sucesso. E outra coisa, ele não aprendeu, não só não aprendeu a letra da música dele, como ainda esquece no meio da canção. Mas ele não está nem aí, porque o sucesso... Não sei se vocês estão sabendo do que eu estou falando. Estou falando de João Gomes.
Meu pedacinho de pecado, no umbigo, dentro daquele selado, que tanto contando no pé do ouvido, que pega cantando, dançando um cheiro de mola bem no meu sapato, tem uma calo cabaça. Vem matar logo de beijo, quando você vê, não tá na cidade. Tô querendo te ver, o teu beijo me, tudo carrente rápido. Tô querendo te berrar de novo, aí esquece a letra. O teu beijo me... Marlon Rossi! Eu tô com saudade de Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi, Reginaldo. Eu não gosto de cantar Rossi. Cantar Rossi, quando eu falo de Rossi, eu tenho que falar de uma palavra que eu não sei se eu falo. Canta comigo, Brasil. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de centenas de casos de amor. Quem não cantar é corno. Garçom, no destrave todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Canta, Brasil, canta. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Monta um podcast. O meu podcast, se eu tivesse vivo, seria Pod Chifre. Porque seria um podcast ao meu nome. E pra matar a tristeza, quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Baixa minha banda só um pouquinho, porque nos meus shows eu gostava de contar fábulas. Porque nas fábulas os animais falam e deixam mensagens. Tinha a fábula da lagarta que se apaixonou pelo girino. Resolveram se casar, chegou o dia do casamento. A lagarta entrou no casulo para se arrumar e pegou no sono. O tempo passou, o girino esperando. A lagarta, quando saiu, saiu linda, esplendorosa, uma borboleta perfeita. O girino, quando a viu, fez: oi, meu amor. Ela olhou, se assustou. Ui. Esse aqui não está se assustando comigo? Esse quem é você? Sou eu, teu Fred. Se tiver algum Fred aqui, é pura coincidência e ficção científica. Então, ela disse: o meu Fred, o meu girino lindo, nunca ia virar um sapo como esse. Mas sou eu, não está reconhecendo minha voz? Essa é a voz do Fred. Mas o resto não, você ficou feio, você está horrível. E a borboleta começou a voar para fugir do Fred. Eu nunca vou me casar com você, nunca, nunca. O Fred, quando viu a borboleta voando, pegou aquela língua e plac. Pela natureza, comeu a borboleta. Moral da história: você pode ser feio como um sapo, mas se tiver uma língua... Obrigado, Brasil. Tio Marlon Rossi! Ó, se vocês aqui têm um podcast e ainda não levou esse cara, vocês estão perdendo tempo. Leve esse cara no seu podcast, que é sucesso. Você quer ir pra sua dinâmica? Quer ir pra dinâmica? Tá tudo certo? O que você... Tem mais outra pergunta ainda aí. Tem o Eduardo ali. Tem? Boa. Eu estou feliz com você, Pedro. Você é um gigante mesmo. Eu estou muito feliz de ter trazido você aqui. Vou trazer outras vezes, pode ter certeza, entendeu? E essa galera que ficou é a nata que tem interesse. Vai sair daqui muito mais rica do que quando chegou. Vamos embora. Com certeza. Boa. Parabenizar, primeiramente, parabéns, Pedro, pelo trabalho, valeu, pela história, jornada. Parabéns, Jaelson, por essa iniciativa de ser o precursor do podcast e desenvolver essa necessidade de ampliar a voz, de mais pessoas sejam capazes de passar a sua missão e mensagem para o mundo, né? Eu tenho um podcast também que se chama Metacast e comecei com o intuito de disseminar mais sobre tecnologia e inovação. Ficou muito sério. Então, duas dúvidas. Como você passaria conteúdo sério ou como a gente poderia modelar para que haja
engajamento, com conteúdo mais sério, e o tempo de podcast, acha que isso influencia pela sua experiência? Qual o tempo ideal? Vale a pena alongar um pouco, cortar? Como você enxerga, baseado na sua experiência? Então, esse lance do podcast mais sério vai do seu público. Qual que é o assunto que você leva ali? Qual que é o seu estilo? Por isso que eu falo muito disso aqui, ó. Meu eu digital. Quem é você? Antes de você fazer o seu podcast, você tem que se entender. Você tem que saber quem é você. Você é um cara engraçado? Se você não é engraçado, não adianta você querer fazer graça. Eu não sei fazer imitação. Eu não ia vir aqui fazer o Reginaldo Rossi igual o Marlon faz. Entendeu? Você tem que entender quem você é, entender o seu público, aí você vai fazer o seu podcast. Você tem um podcast sério, não é desabono nenhum. Muitas pessoas aí cansaram de podcast engraçadinho também. Muita gente quer fazer graça. Eu, no meu podcast, não é eu que faço a graça. Quem faz graça é o Santos. Eu sou o cara mais sério. Eu levo para polêmica, eu levo para o norte do podcast. Ele é o alívio cômico, entendeu? Então, eu quero ter um podcast que seja engraçado, mas eu não sou engraçado. Traz um cara para fazer com você, traz um alívio cômico. Arruma o teu Louro José ali. Legal, boa sacada. Pensar no Louro José, gostei. O Irã é meu Louro José ali.